Com o nascimento de sua filha, Hunter Tesh Smith, na época com 18 anos, decidiu que era hora de procurar um emprego melhor em outra cidade. Na época, ele morava em Junction City, no Oregon. Hunter tinha recebido uma proposta de trabalho muito boa em Nebraska e esse emprego era a oportunidade perfeita para ele, que precisava se estabelecer para conseguir dar uma condição melhor para sua mulher e sua filha ainda bebê. Assim, no dia 17 de junho de 2017, Hunter saiu de casa rumo ao Nebraska. Ele contou à sua família que ia até lá de ônibus, tranquilizando eles, porém, a sua real intenção era ir até lá pegando caronas pela estrada. A ideia era economizar como um mochileiro, porém essa viagem acabou saindo cara demais. Esse é o caso que vamos ver hoje. Deixa o like aí pra poder me ajudar aqui no canal, tamo rumo aí a 2 milhões de inscritos, e não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, ajuda muito no desempenho do vídeo. Esse vídeo aqui foi inspirado no vídeo que o canal Explore With Us fez, que fez uma matéria completa sobre esse caso, o link tá aí na descrição. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o Limbo, mas atenção, esse site é apenas para maiores de 18 anos. O Limbo funciona assim, você vai preencher os espaços com o valor e depois com o seu multiplicador, e aí é só jogar. Você vai ganhar quando o multiplicador que for gerado for igual ou superior ao que você preencheu, e você pode parar quando quiser. Para jogar, basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que vai aparecer instantaneamente o valor na sua conta e você já vai poder sair jogando, mas antes use o cupom STACKS que vocês podem ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis. E por fim, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, estudem estratégias e joguem com responsabilidade. O link tá na descrição e agora vamos ao vídeo. Hunter iniciou sua viagem como mochileiro e tinha combinado de se hospedar na casa de um amigo quando chegasse em Nebraska. E no dia 20 de junho, 3 dias depois do início da viagem, Hunter ligou para esse amigo. Ele falou que estava na cidade de Burns, ainda no Oregon, e ia pegar um ônibus para Idaho. Dá pra ver que as coisas estavam meio complicadas porque ele levou 3 dias para fazer um trajeto de 5 horas, mas se ele quisesse economizar, não tinha o que fazer. Nesse mesmo dia, uma tia de Hunter ficou sabendo que ele tinha pego uma carona em Burns com um casal que se prontificou a levá-lo até Idaho. Esse mesmo casal teria deixado Hunter passar uma noite na casa deles, o que era uma ótima oportunidade para ele descansar, comer, tomar um banho e prosseguir a viagem no dia seguinte. Essa tia ainda disse que no dia seguinte eles o deixariam na estação de ônibus de Ontário, no Oregon, para ele pegar o transporte e seguir até Nebraska. Parecia um ótimo plano e era quase inacreditável que Hunter tivesse conseguido todas essas oportunidades, mas nada é tão bom quanto parece. Esse foi o último contato de Hunter com a sua família. Quase um mês se passou e o amigo de Hunter, que o hospedaria em sua casa, começou a se preocupar. Ele sabia que seria uma longa viagem por ser de carro, mas não que levaria tanto tempo assim, principalmente sem nenhuma mensagem ou ligação de Hunter. Ele então ligou para a mãe do viajante, a Heather, perguntando se ele tinha dado alguma notícia. Mas para sua surpresa, ela também não tinha nenhuma informação. Na verdade, ela achava que Hunter já tinha chegado no destino. Com certeza, algo errado havia acontecido e a família do garoto abriu imediatamente uma ocorrência, declarando ele oficialmente como desaparecido no dia 4 de agosto. Durante 4 meses, Heather Smith e todos que conheciam Hunter ficaram sem nenhuma notícia da onde o garoto poderia estar, até que no dia 21 de outubro eles receberam uma ligação da polícia. Um grupo de caçadores encontrou restos mortais humanos em uma parte do deserto de Bruneau, em Idaho. Pela descrição das roupas e pela idade que o corpo aparentava ter, a polícia de Idaho logo supôs que aquele era Hunter Smith. Após um exame comparativo de DNA, foi confirmado que o corpo era o de Hunter, que já estava desaparecido há 4 meses. Pela análise dos ferimentos que a autópsia fez, foi confirmado que na verdade não se tratava de um acidente, mas sim de um assassinato. A família então entrou em desespero. O que aconteceu? Como assim? Por que alguém faria isso? Por se tratar de uma área pequena, não demorou até que todos estivessem falando sobre o caso. As redes sociais estavam fervilhando com usuários compartilhando notícias e comentando suas opiniões sobre o caso. Os investigadores, claro, estavam acompanhando tudo, até que uma publicação em específico chamou a atenção deles. Um usuário chamado Nick Vanderberg tinha compartilhado uma notícia sobre o crime com o seguinte comentário: "Isso é perto de onde eu moro, que porra é essa?" O que não seria alarmante se não fosse pelo que ele escreveu depois. Se fosse eu, não teria deixado ele no deserto. Muito risco de caçadores se depararem com o cadáver. Os investigadores logo puxaram informações sobre Nick e descobriram que ele morava perto até demais do local. E em meio a isso, conseguiram contato com uma mulher chamada Montana Reed. Montana era ex-namorada de Nick e havia morado com ele por um tempo. Eles entraram em contato com ela para agendar uma entrevista e ela topou, indo até a delegacia no dia 24 de outubro. Foi graças a Montana que eles conseguiram entender um pouco mais sobre quem era Nick.
His growing up, I don't know if you know, but like he was in and out of foster care and all this other stuff, and so I couldn't think of him hurting somebody like that. Why do people say that he's violent and is capable of doing that? Because he went to military. I mean, he talks about little stuff from the military, and I mean, he's been in a few bar fights. De acordo com Montana, Nick havia contado a ela que no período em que trabalhou na marinha, ele precisou entrar em algumas brigas, o que o fez tirar a vida de certas pessoas. Montana contou sobre o relacionamento deles para os policiais. Ela havia se mudado para a casa dele em maio do ano anterior. Isso porque na época ela estava passando por uma separação e precisava ficar em um local, e o Nick ofereceu um quarto para ela. Halloween night of last year, I moved in, and I was getting a divorce, and so I just, you know, me and my husband were leaving my mom's house. I couldn't live there anymore, so he offered me a place to stay, and so I was meeting his friends and everybody. What about his roommate? I couldn't see Keith hurting anybody either. Keith just had a baby, and he's, you know, he's been in jail. He doesn't want to go back at all. Neither of them ever showed a violent side to me. O Keith a quem Montana se refere é Willie Keith Rebbe, de 33 anos, que também morava na mesma casa que ela e Nick. Keith não era bem visto pela polícia e já tinha algumas passagens, além de estar sendo procurado naquele exato momento. Por mais que Montana tentasse provar para o detetive que Nick era uma pessoa boa, a cada pergunta que ela respondia ficava mais claro para o oficial que tinha algo de muito errado acontecendo. Have you seen the news article that came out about the body that was located? Yeah, I've seen lots of people post on Facebook from around that area, and that it was right out there where we lived, kind of. And where were they saying the body was located? I didn't look exactly where, but everybody, like, I know Nick posted on there. He was like, "That's pretty much in my backyard." I mean, you know, and it just said that the Bruno Desert is where it was found. Why would Nick talk about this, that he did this to this person? I don't know. He's not necessarily a show-off, I guess. I don't know why he would be talking about something like that if he didn't do it. And if he did, he's not... Oh my gosh, this is so crazy that he's being accused of this. No one's accusing him yet. You just suspect that he did it because people are talking about it. Did he ever talk to you about the term bunny bumping? Bunny bumping? Going out and shooting rabbits in the desert. Yeah, we did that. Did he ever talk about going out with Keith? They went out lots. I mean, not lots, but... Coincidentemente ou não, o local onde Keith e Nick costumavam ir para atirar em coelhos era bem próximo ao local onde encontraram o corpo. Pro detetive ficava cada vez mais clara a ligação entre o assassinato de Hunter e o Nick. I don't know if Nick did this or not. There are things that point to possibly he did, which means he's a bad person. Or he could not be. So again, I'm trying to reiterate, stay away from the guy, okay? Don't talk to him about this. Don't talk to anybody about this. Nothing happened, whether he had something to do with it or not, I don't know, but he has told people that he has. O detetive tinha noção do potencial perigo que Nick oferecia e por isso pediu para Montana que ela não conversasse mais com o cara, que mantesse uma distância tanto para preservar ela como também toda a investigação. Porém, no dia seguinte, ela voltou para mais uma etapa de entrevistas e sim, ela conversou com o Nick. I talked to him talking about this stuff, and then that's why I called you. So you talked to Nick after you talked to me? Yeah, I told him because he messaged me, so I tried to, like, keep it short. Montana, que até então não havia levantado nenhuma suspeita com a polícia, agora estava sendo vista com outros olhos. Afinal, para que ela iria querer falar com Nick depois do detetive pedir explicitamente para ela não fazer isso? I'm glad you called me last night, but I still find it strange that you would even care to even stop and talk to Nick after I've disclosed to you that he is suspected in killing somebody. I can't tell you what we know, but I know you would have been living at a house when this happened. And I don't know how you wouldn't know at least something. Something happened
In that time frame between, say, around the 4th of July and the month leading up to everybody moving out of that house? Keith was on the run. We told him that he needed to go serve his time. Everybody did. But he didn't want to. So I know that Nick pretty much, I don't know if he told him, but I know that Nick didn't want him at the house if he was going to be on the run. I moved out because we were having some issues and with our relationship. One night we got in an argument and I just had it, so I moved out the very next day. Quando o detetive pediu para ver as conversas entre os dois no celular, ela logo disse que não daria, pois ela apagava todas suas mensagens diariamente. Isso logicamente não fazia nenhum sentido, ainda mais depois do oficial falar que ele tinha suspeita no Nick, então ela deveria manter ali as mensagens. Esse fato não era o suficiente para classificar a Montana como suspeita no caso, mas poderia mostrar que ela tinha consciência de que tinha feito algo que atrapalhava o andamento do caso. Enquanto isso, Montana seguia afirmando que não sabia de nada, porém o detetive pensou em uma forma de fazer ela falar mais. The truth's gonna set everybody free, okay? I know you know something. I'm looking at you right now, and I know you do. Essa intimidação foi o suficiente para Montana contar que estava presente quando tudo aconteceu. I don't want him to be in trouble. I don't want him to go to jail. I don't want to go to jail. I know one day, Nick came home with this kid. I don't know his name. He said that he picked him up and he was a hitchhiker. And we were gonna feed him dinner and let him take a shower, and then Nick was gonna drop him off at another place. Give me a time frame, summer. Was it about this party time that we're talking about? A little bit before. The kid had never went shooting rabbits. We talked about all that sort of stuff. He had never went hunting really, and he never went shooting rabbits. So the guys were gonna take him out, Keith and Nick. So that was their plan, is they were gonna take him out to go shooting and then go take him up to Mountain Home. When they got back, he wasn't there anymore, and You didn't go with them to shoot rabbits. not that time. What did Nick tell you about this? All he said was that they took him out shooting and dropped him off in Mountain Home. But you said you were there. You know this happened. You're in now. You're on the right path. O detetive então pede a Montana que ela ligue para Nick enquanto eles estão na sala de interrogatório e ela concorda. So the police left me a message asking about the body. They wouldn't say that in a message. Why would they be asking me? I don't know. I don't know either. Do you know anything? No? Só por esse no do Nick dá pra perceber que ele não tá falando a verdade, e na real ele até falou esse no com um certo espanto, isso porque muito provavelmente nesse momento da ligação ele tava suspeitando sim que Montana estivesse trabalhando junto com a polícia, porém como ele não tinha certeza, a única alternativa era ser o máximo evasivo possível. Does anybody that you know anything? Not that I know of. Everybody I talk to doesn't have any idea what's going on. We're all trying to figure it out too. Because that seems really suspicious to me that they would call you and talk about a body in a message. They would just ask you to return the call. They wanted to know about the body, and they said that it involved possibly that hitchhiker that you brought home, Mm-hmm. and you, and I told him that I'd have to call him back later. What's going on? I don't know, Montana. Okay, I don't have any idea. what happened to the hitchhiker? I don't know. What's going on? Because I just want to know. I want to know why they're calling me. You already know. You know everything I know. So why are you asking me? Because I just want to ask you because I don't know what to do. Nervous and You have nothing to be nervous about. okay. I picked up 100 hitchhikers over the last 3 years. So, it doesn't make any sense to me. Okay. I gotta go. Okay? Okay. Bye. Bye.
No dia seguinte, enquanto um dos oficiais ainda fazia o depoimento com Montana, outros policiais encontraram o Keith e também o levaram para fazer uma entrevista. Ele estava foragido por outros 3 crimes e os oficiais logo falaram quando ele chegou na delegacia que ele não ia voltar para casa, o que não deixou ele exatamente confortável para dar detalhes sobre o crime. Porém, de qualquer forma, os detetives também deixaram claro que ele estava dando ali a entrevista como testemunha e não como suspeito, pelo menos ainda. O mesmo foi dito para Montana, que estava também em depoimento. Keith tentou ao máximo se desvincular de Nick, o que indicava que muito provavelmente Nick de fato tenha feito aí alguma merda. A Montana também começou a fazer o mesmo, porém ela e o Keith não combinaram muito bem os depoimentos, olha só. Keith wasn't with Nick when Nick picked him up. I think Keith was already at the house. So Nick had called, I think I was at work or something, and I was gonna get home late. Nick had messaged me and said that he picked up a hitchhiker and he brought him back to the house. But I knew it was gonna be a while before I got there. As duas versões não estavam batendo e isso não era nada bom. Quando as testemunhas estão mentindo, fica realmente complicado. Anteriormente, a Montana tinha dito que não tinha ido caçar os coelhos junto com os meninos, porém o Keith trouxe uma outra informação. We started driving, we started shooting rabbits, and then I remember we go up towards like the Bruno Canyon, maybe. Like Montana, she was sitting in front of me. Foi nesse momento que o detetive que estava interrogando Montana decidiu que era hora dela começar a falar a verdade e ela confessou que estava presente na hora do crime, mas que não olhou na hora do disparo. Keith também confessou. I don't know, I just happened to be watching him, and I seen the kid empty out that gun, and he spun around, and I looked over at Nick, and I seen him with his pistol, and it was down at his hip, and it was pointing right towards him. The kid was maybe a little bit farther than that door. From the wall to the door? Yeah, a little bit farther from Nick, and then Nick pulled the trigger and shot him right in the stomach. Diversos outros disparos rolaram e Hunter Tesh Smith foi assassinado a sangue frio. Segundo Keith, após atirar mais 2 vezes contra Hunter, ele começou a catar as cápsulas pelo chão e tratou de fazer o possível para sumir com qualquer vestígio do corpo do garoto. He's like tearing the fucking kid's clothes off because the kid was in our house. Nick's wanting to take all the clothes off except for his underwear because he sat in our house in the fibers. Nick's a smart fucking dude. So he stripped him of his clothes? Yeah. Put it all in the bag and burned them. Nick sabia que Keith e Montana não concordavam com aquilo, então quanto mais ele os forçasse a se envolver no assassinato e na ocultação de cadáver, menor seriam as chances deles denunciarem o ocorrido. Com Keith e Montana contando o que aconteceu, faltava apenas uma pessoa para ser entrevistada. Naquela mesma tarde, Nick apareceu na delegacia para dar o seu depoimento e ele foi muito bem preparado. Só que não. The reason we wanted to talk to you is because of a body that was found out in the desert. I heard about that. I actually saw the notice on Facebook, the press release from Okay, well, some hunters found this body that's out in the desert and contacted the police. They asked us to assist with them. That's why we're here. Okay. And we're trying to track down any and everything that we could find out about who this person may be. Okay. Okay, and what happened to this person. Your name came up as somebody that we might want to talk to that might know something about this. Why is that? Now, I got to tell you straight up, I can't tell you a lot of stuff. I'll tell you what I can. Would you happen to know anything about this body being out in the desert? I don't know. No, I don't have any idea. I know some people a while back thought I saw a notice saying that a hitchhiker that I had picked up had gone missing. Apesar de ter chegado com o discurso pronto, Nick logo percebeu que não ia ser fácil. O detetive informou a ele que tinha conversado com Montana e com Keith e que ambos tinham contado suas versões do que sabiam. Agora era a vez dele contar. What would you say if I told you that he was out in that general area that you described to me as well? Around Shoe Fly? Out in the desert out there, yeah. Well, I mean, I don't know. Is it well known out there for people to go out there? Yeah, all kinds of people go through the desert out there shooting rabbits or whatever. You know, we did talk to Montana, Mm-hmm. and she told us some of the same stuff that you've said, but some of it's a little different. Okay. Okay. We talked to Keith, Okay. and he told us some stuff too, but some of it's a little different. Okay. Okay. So that's why we wanted to talk to you. I to understand see. completely. The story they told us has a different kind of an ending. Really? Yeah.
So we want to talk to you about that and see what the ending really is. O detetive deixa a sala por uns minutos e quando volta, ele tenta uma abordagem um pouco mais direta. I know you were involved in what happened with him. Now hold on, let me finish it. I'd like you to tell us the truth. I know that you guys were out shooting rabbits. Well, I know that. There's not a doubt. I know that you guys had picked him up as he was hitchhiking. Okay. I know that you had some drinks, smoked some weed with him, took him out for a drive, right? But I also know that at the end of the drive, he stayed there. And he stayed there because he was shot. I know that. I also know that he was shot with a 1911 45, which you had. Okay, yeah. Okay? I also know that you shot him. Nick começou a questionar as afirmações do detetive sobre como ele poderia ter tanta certeza do que estava afirmando. Foi então que o detetive comentou que haviam testemunhas e que elas tinham contado tudo. Nick se viu sem saída, não tinha como ele sair ileso daquela situação. Então a opção que ele viu era tentar amenizar a treta. Do you want to tell us about what happened out there? But we were out there shooting rabbits, drinking, and we got out. He had said he wanted to shoot. He shot at a rock. He just started shooting at it. And I was like, don't shoot at the rock, like ricochets happen. And he said, it'll be okay. And he turned around, and I was standing just outside the driver's door, and he turned around and I heard the gun click. And I reacted. And what'd you do? I shot him. I went back to the same thing I was trying to do. In the military. And even afterwards, Keith looked at me and he's like, that wasn't you. And I said, well, And I mean, in a way, that is me. Os detetives sabiam que não tinha sido exatamente assim, porém Nick insistiu e continuou contando o que supostamente encontrou no meio das coisas do Hunter. He had grabbed my stuff from the Marine Corps. I have a set of dog tags and a little crystal image of myself from boot camp. And then my ribbons. he had that stuff in And his... it was in his backpack, along with a set of my hunting knives. Really? So he was in the process of stealing from you. And that just pissed me off even more, I think. You got the one in the stomach, and then the one in the face. And I've heard so many people struggling to breathe, and I couldn't listen to it. It's just one of those kind of triggered me. So just double tap real quick. To his head? Yeah. O double tap é o termo usado para definir o tiro dado a uma pessoa para ter certeza de que ela tá morta. Nick contou que a arma usada no crime foi enterrada ali no meio do deserto, mas ele se recusou a contar onde ela estava e era impossível os policiais acharem por conta própria. Ele fez isso como uma tentativa de demonstrar que ainda tinha poder sobre as autoridades, porém de nada adiantou porque ele foi preso mesmo assim. Well, you know you have to be arrested. I completely understand. I'd prefer you read me my rights first, though, on the tape, with everything else. I'm not going to read you your rights right now because I'm not going to ask you any more questions. Okay? But we are going to arrest you. Mesmo preso, Nick achava que ia conseguir driblar a lei. Ele usou seu direito a uma ligação para ligar para sua mãe e a conversa foi no mínimo reveladora. Hello? Hello? What happened, Nick? Well, for right now, it's murder one. I know. Who was it? It was that hitchhiker. Why? There's a lot that went into it, Ma. That's why you were so infatuated with it. That's why you called me, isn't it? With what? As soon as you knew that body had been found. No. Anything I got from you yesterday isn't going to count for shit anymore. Why is that? Because I never read you my rights. Nick tinha certeza que seu depoimento seria anulado porque o detetive nunca leu seus direitos. Porém, para sua infelicidade, a lei só obriga os oficiais a lerem os direitos caso você seja levado sob custódia, o que não era o caso dele. Ou seja, o depoimento dele estava super válido. Alguns dias depois da prisão de Nick, Montana voltou a conversar com o detetive responsável pelo caso e ela estava disposta a compartilhar novas informações com a polícia. And he talked about doing it more afterwards, like going and on Highway 51 out in the middle of nowhere and acting like his car was broke down and then end up killing whoever stopped and taking their car out into the desert and burning it on fire. He talked about doing that. He talked about picking up more hitchhikers. He told me and Keith that it was our turn next. He wanted a little community of little killers. And I went along with it because I didn't know what else to do.
Estava claro, Nick planejava sim matar mais pessoas depois de Hunter. Ainda que não tivesse cometido outros crimes após tirar a vida do jovem, Nick deixou claro para Montana e Keith que isso voltaria a acontecer e eles estariam envolvidos. Além disso, haviam coisas no passado de Nick que ainda não tinham sido reveladas para a polícia. Ever talk about killing anybody outside of the military? Yes, he did. He said when he lived in Caldwell, people would hire him. They would pay him to go take care of people that they didn't like. O Nick, que já estava preso, continuava acreditando que iria conseguir sair, pois ele achava que as provas que os policiais tinham não eram 100% concretas, ainda que ele tivesse confessado o crime. Porém, não deu certo. Mesmo com todo esse discurso, Nick acabou aceitando um acordo e em agosto de 2019, ele foi condenado à prisão perpétua por assassinato de primeiro grau, ficando elegível para condicional após 30 anos de pena. Keith se declarou culpado por assistir a um assassinato de primeiro grau, por falha em notificar as autoridades sobre uma morte e destruição de evidência. Ele foi condenado a 26 anos e pode ser avaliado para condicional depois de 11 anos. Montana também se declarou culpada por conspiração e falha para notificar as autoridades sobre uma morte, e ela foi condenada a 15 anos de prisão em dezembro de 2019, com a possibilidade de condicional após 5 anos. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.